Aê pessoal, tudo bem? Boa tarde, hein? Começando mais uma live do Terceiro Tempo, diretamente da redação do Terceiro Tempo, a redação do Milton Neves, aqui no escritório da Avenida Paulista, na Avenida Paulista 807, aqui Altos de Paulista, hein? Entre a estação Brigadeiro e a estação Trianon Lácio. Atenção cobradores, vocês não ouviram isso, certo? Boa tarde para todos vocês. Nós vamos falar um pouquinho dos campeonatos estaduais, um pouquinho mais claro do Campeonato Paulista. Já sugerimos aí a sua participação, seja pelo Facebook, curtindo, comentando, compartilhando, ou pelo YouTube, no canal oficial do Milton Neves, por onde nós também estamos transmitindo neste momento, tá certo? E a pergunta do dia é a seguinte, ó. Você acha que é justo o cidadão receber um cartão amarelo porque ele foi comemorar nos braços da torcida? Ou mais, o cara ser repreendido porque ele aplicou um drible de efeito no adversário? Isso aconteceu nesse final de semana com o Janderson, jogador do Corinthians. Ele já tinha o cartão amarelo, foi lá subiu a escadinha, foi abraçar a Fiel lá, porque fez o primeiro gol dele em clássicos, na vitória do Corinthians 2-0 sobre a equipe do Santos. Isso está na regra, a regra é bem clara, diga-se de passagem com relação a isso. Não pode ir lá mais abraçar a torcida. Tem a sua justificativa, entendeu? Você pode colocar pessoas em risco, porque todo mundo quer ir ali te abraçar, causa um alvoroço, etc. De repente, ontem, por exemplo, tinha uma criança lá no meio. Enfim, é até justificável, mas é correto? Pô, agora no momento do gol não é o momento de extravasar, de abraçar, de curtir mesmo com as pessoas, compartilhar isso com as pessoas. E o Neymar no sábado, na goleada do PSG sobre o Montpellier pelo campeonato francês, ele deu uma chaleira para cima do adversário, o árbitro foi lá e enroscou com ele, para de fazer isso aí e tal, você está humilhando o adversário. Quem é o árbitro para determinar o que é que um jogador deve ou não deve, pode ou não pode fazer dentro de campo? Ele está lá para aplicar as regras do futebol. É a mesma coisa do cara chegar aqui para mim e falar assim, o cara, ele está aqui, ele é fiscal, sei lá. Ele é da censura, entre aspas. Aí ele vem aqui e está fiscalizando para ver se eu vou falar alguma besteira. Aí ele vira para mim e fala, Frank, você vai apresentar aí, mas não use o microfone assim não, usa de tal maneira. Ué, ele está aqui para fiscalizar o conteúdo ou para fiscalizar como eu faço a coisa? Pô, um negócio mais nonsense, mais sem sentido. Sei lá, o que é que você pensa a respeito? Mande aí sua mensagem, comente, pergunte, compartilhe a live, por favor, que é importante pra gente, tá bom? Compartilhe aí com as suas redes sociais também e responda a nossa pergunta do dia. Eu vou compartilhar a live agora. Enquanto isso, repasso a palavra aqui para o Lucas Reis, para dar o seu boa tarde e o seu destaque também. O que você achou dessas palhaçadas aí do final de semana, ô Lucas? É sempre delicado o assunto, porque a gente entra nesse conflito do que você já falou, né? O que a regra diz e o que nós gostaríamos, especialmente no caso do Janderson. Eu vou falar primeiro do caso do Neymar. O Neymar não tem que ser advertido porque dribla nem nada, enfim, é bizarro, essa história é bizarra. Ele dá a carretilha, o árbitro chama a atenção, ele fica revoltado com o árbitro, fala algo que não deveria, leva o cartão amarelo. Só para deixar na linha dos fatos, porque tem uma galera pensando que, na verdade, ele tomou o cartão porque deu o drible. Não, ele tomou o cartão, ele levou uma advertência verbal, digamos assim, do árbitro por causa do drible, que é ridículo, reclamou e aí foi amarelar. Mas é patético, assim. O jogador faz o que ele quiser dentro de campo, especialmente o que estiver dentro da regra, né? E o árbitro julga se aquilo está dentro da regra ou não. Driblar não está fora da regra, enfim. Agora tem um problema que talvez se o Neymar fosse um cara um pouco melhor assessorado e conseguisse colocar a mão na consciência, ele iria refletir a partir desse episódio, que isso só aconteceu porque é o Neymar. Porque o Neymar cansou de por exemplo, estar com o jogo ganho e a partir do momento que o jogo está 3-0, faltando 2 minutos para acabar o jogo, ele faz alguma coisa para provocar o adversário, para ver se o adversário dá uma pancada dele para ser expulso, etc. Eu não estou nem julgando se isso é bom ou se é ruim. Mas ele adquiriu uma fama, algo em torno dele, que fez com que esse árbitro na partida de sábado olhasse para ele e falasse assim, para de fazer isso aí que você está querendo humilhar o adversário. É ridículo da parte do juiz. Eu concordo e eu me revolto tanto quanto. Mas eu acho que isso é reflexo de algo que o Neymar plantou lá atrás
e que surte consequências hoje em dia. Quanto ao Janderson, puxa, você não pode reclamar do árbitro porque está na regra, você não tem como falar que ele está errado ou não. Ele está certo, o árbitro está certo. O problema é a regra, sabe? Você ainda falou, tinha uma criança ali no meio, pode provocar algum acidente, alguma coisa. Realmente pode. Mas será que a gente não consegue pensar em alguma solução para evitar que tenham acidentes numa comemoração dessa? Sei lá, uma estrutura mais reforçada, sei lá, porque é o momento do jogador. Poxa, o primeiro gol do Janderson num clássico, sabe? O gol da vitória, num jogo difícil, jogando em casa, um menino. Ele extravasou, foi lá comemorou com a torcida. O que tem de errado nisso? Não tem nada de errado. Deixa o menino comemorar, deixa todo mundo comemorar. Comemora do jeito que quiser comemorar, é o gol, sabe? Enfim, na minha visão, tem que mudar a regra e tem que mudar assim com urgência. Aí eu pergunto para você assim, para que tem aquela escadinha, aquele acesso ali para a arquibancada? Na realidade é uma rota de fuga. Uma válvula de escape, caso tenha alguma coisa. Se tiver algum problema, você abre aquele portãozinho ali, quem está na arquibancada desce, sai, vem para a beira do campo e escorre por ali, sai por outras saídas. Você não precisa, vamos dizer, subir a arquibancada, enfim, imagino que seja a rota de fuga. É isso mesmo. Mas é o seguinte, então faz o seguinte, põe um outro portãozinho embaixo então para o jogador não subir mais, entendeu? Sabe, cerceia de alguma forma agora, deixa ali do jeito que está, o cara vai fazer o quê? Extravasa, né? Quem diz o Pedro Pereira aqui, ó, tem que mudar essa regra. Sim. Fez o gol, tem que comemorar com quem quiser, arrancar a camisa, fazer o que quiser, na verdade mesmo. Olha, arrancar a camisa eu acho que já é outra concepção, entendeu? Mas eu acho que quando você faz uma coisa que ela tem uma autenticidade ali, né? Você tem que, o cara tem que olhar, e quem trabalha com futebol, árbitro também sabe disso, ele tá ali para apitar o jogo, só as regras do jogo, certo? Tudo bem, aí o cartão ele fazia parte da regra porque tá lá e tal, mas será que o árbitro ele não pode levar em consideração tudo que está acontecendo no momento? O garotinho da base foi lá, abraçou, vou repreender ele, vou falar, poderia ter, correto agora seria eu te expulsar, não faz mais isso, sabe? Mas aí eu acho que entra um outro ponto. Dá uma segurada em alguns momentos. O negócio da camisa, do patrocínio, de tirar a camisa, aí eu já discordo. Já é uma questão de profissionalismo, né? Porque não tem nada a ver. E outra coisa, jogar a camisa do time pra cima, pra que isso aí, cara? Você faz o gol com a camisa, aí você quer tirar a camisa? Isso é bobagem. Só sobre a primeira questão que você abordou, eu acho que tem uma diferença aí. Porque quando o árbitro tenta se colocar no lugar do jogador, quase isso, tentar analisar o contexto, ele pode olhar e falar assim, puta, eu não vou dar o amarelo pra esse cara aqui não. Fez uma festa bonita, não fez nada de errado, não vou dar o amarelo. Mas será que esse árbitro não vai ser punido de alguma forma depois? Aí a gente tem que olhar da perspectiva do árbitro, né? Porque pode ter problema para ele. Muitos deles acho que não fazem isso por medo mesmo. Exatamente, porque eu acho que não é possível que alguém concorde que aquilo ali foi errado, né? Mas aí o que é que tem que acontecer? Nós, enquanto jornalistas, a gente tem que vir aqui e falar, isso é uma grande besteira. Claro. Do jeito que é uma grande besteira, uma grande bobagem. Tem seu fundo de justificativa? Tem. Agora, se o cara peitar, levar em consideração, abrir uma exceção em função de circunstâncias, alguma coisa, não tem nada demais e não tem que punir o árbitro. E eu acho que assim, só que não adianta só eu, só você falarmos aqui, né? Precisa todo mundo abraçar essa causa aí. Inclusive os ex-árbitros também, que hoje comentam e fazem as análises. Quem escreveu essa regra, eu tenho certeza absoluta que nunca, mas jamais na vida fez um gol num campeonato interclasse da escola, entendeu? Entrou num campo porque não é possível, é ridículo, é patético. Daniel Capote, Frank e Lucas, para onde vai o Rony? Em qual time ele se daria melhor? Olha só, não sei para onde vai o Rony, certo? Eu acho que cada dia que passa o Corinthians tem vantagem aí. Carlos Mansur, isso deixa o futebol mais chato, como já está, mas quem manda no futebol é o patrocinador. Mas eu não acho que seja o patrocinador que tenha feito essa regra, entendeu? Tiago Dantas, grande Frank, grande Lucas, live já compartilhada, amigos. Futebol está perdendo a graça. Desde quando deixou de ser um esporte e passou a ser negócio? Marcas, patrocinadores não deixam o cara sequer erguer a camiseta quando faz gol, porque é o momento que a imagem dela também estará
em evidência na mídia. Agora acontece o mesmo com o sair do campo, já que foge do foco frontal das câmeras. É algo absolutamente comercial, apenas isso, futebol virou comércio. Cassiano Santana, boas, Japão 100%, excelente semana a todos. Cenas obscenas jamais. Gostei de cenas obscenas, hein? Tem uma música do Lobão que se chama Cenas Obscenas. Felipe Melo, o Thiago diz aqui, ó, Felipe Melo mais uma vez fazendo pataquada em campo. Não se pode elogiar personalidade como a dele nunca. Agora não se pode mais driblar. Patético isso, hein? Quero ver fazer em cima de jogador renomado. Mas o Felipe Melo faz. Felipe Melo vai para cima de qualquer uma. O Daniel Capote diz aqui, em qual time Rony se daria melhor? Insiste na pergunta. Não sei, o Daniel, não sei mesmo. Eu achava que era o Corinthians. Só achava. Rodrigo Garcia, Frank, meu Corinthians vai ser tetracampeão paulista. Ontem ele amassou o Santos. Agora as próximas vítimas vão ser o São Paulo e o Palmeiras. Eu gosto desse entusiasmo do Rodrigo. Nelson Peringoreski, se fosse outro time não teria essa reclamação. Não entendi, Nelson. O que você está dizendo aqui? Que a gente está reclamando só porque foi um jogador do Corinthians? Vou discordar do amigo se for essa a sua ponderação. Paulo Henrique Paiva, claro que é justo. O futebol profissional tem que ter disciplina, é sério, tem regras. Tem que ter disciplina, mas não tem que ser chato. E isso é chato, ô Paulo. Eu não sei se você está falando do Neymar ou do Janderson, mas nas duas situações eu acho uma chatice tremenda. Vamos falar do jogo então? Sim. Do Corinthians contra o Santos. O Corinthians deu uma flamengada, né? Usou aqueles momentos iniciais de jogo. O Flamengo fez muito isso no ano passado. Usou 5, 10 minutos iniciais do jogo para ir lá, matar o jogo. Ou então os minutos finais, como foi a virada contra o River. No jogo contra o Palmeiras lá no Maracanã, em 10 minutos estava 2-0 já. E o Corinthians foi meio que isso ontem contra a equipe do Santos. Agora o Santos com um jogador a menos, não conseguiu nem reagir no segundo tempo. Ou com um jogador a mais, perdão. O Santos fez uma partida muito ruim. Muito ruim. Mas acho que, dito isso, a gente tem que valorizar muito o jogo do Corinthians. Porque o Corinthians com 15 segundos de jogo já estava chutando bola no gol do Santos, obrigando o Everson a fazer defesa. Com 1 minuto e meio, já estava com o time inteiro no campo de ataque trocando passes até que a bola chega no Fagner, ele faz um cruzamento e o Everaldo faz o primeiro gol. 1 minuto e meio. A postura do Corinthians foi muito agressiva, foi muito ofensiva, foi muito corajosa e o Corinthians jogou muita bola mesmo. Foi o melhor primeiro tempo do Corinthians nos últimos anos, não é nos últimos meses, nos últimos dias, nos últimos anos. Talvez do time que conquistou o brasileiro lá em 2017, tenha jogado um nível tão bom, em estilos diferentes, claro, e só agora foi jogar um primeiro tempo tão bom quanto esse contra o Santos. O Corinthians jogou muito bem, se impôs, amassou o Santos no primeiro tempo. Se tivesse acabado 3-0 no primeiro tempo, seria justo, e dominou completamente as principais ações do jogo. Como eu disse, o Santos fez uma partida muito ruim. Acho que o Gesualdo errou na estratégia, errou nas peças que ele escolheu. O Santos teve um problema gravíssimo pelo lado esquerdo defensivo. O Felipe Jonathan, ele parecia uma criança no jogo, assim, ele não conseguia se posicionar, ele não conseguia ocupar os espaços. Somado a isso, tinha o fato dos atacantes de lado, no caso ontem, o Raniel e o Caio Jorge, mas especialmente o Raniel do lado esquerdo, para ser quem ajudasse o Felipe Jonathan, não recompunha, não existia na marcação. Então o Felipe Jonathan, além de estar mal no jogo, estava muito exposto, sem ajuda de ninguém por ali. O Cantillo sobrou no jogo, impressionante a partida que o Cantillo fez com a camisa do Corinthians, o tempo todo pegando na bola, o tempo todo fazendo uma virada da esquerda para a direita que pegava o Fagner livre. Ele repetiu esse lançamento umas 5, 6 vezes durante o primeiro tempo, participava da saída de bola, trocava muito espaço no meio campo, servia muito bem seus companheiros. Enfim, Corinthians num nível muito alto, um nível técnico, tático e de intensidade muito alto, e o Santos nos mesmos aspectos num nível muito baixo. Olha só, o Thiago Dantas brinca aqui, ó, não vejo graça em ganhar do Santos, não dá para tirar sarro de ninguém. Que isso, rapaz. Paulo Ferreira, bom dia, Frank Fortes, bom dia. Otávio Lemos, o Rony vem ou não? Um abraço, adoro o programa de vocês. Não sei se o Rony vem. E vem para onde? Para o Corinthians, para o Palmeiras, para o Santo Amaro, para quem? Paulo Ferreira, Frank, Corinthians, é nóis. E o Otávio Lemos, com o dinheiro da venda do Pedrinho, dá para trazer o Rony. Isso aí é fato, dá mesmo, daria mesmo para trazer o Rony, Otávio. Então já sei para quem é que você está perguntando. É o seguinte, vou apurar hoje à tarde como é que está a situação do Rony, para a gente informar na próxima live aqui, tá bom?
prometo para vocês aí. Thiago Dantas, Frank e Lucas, talvez seja cedo ainda, mas com todos os problemas financeiros e com o Gesualdo claramente com dificuldades em encontrar uma formação efetiva, vocês acham que o Santos será apenas coadjuvante ou acham que dá para melhorar? Eu acho que o Santos é a quarta força do Campeonato Paulista. Já falei isso aqui. Essa é a minha opinião. E olha lá se o Red Bull se mostrar aí a capacidade que teve ontem, pelo menos, de enfrentamento, se demonstrar isso nos outros jogos daqui para frente, acho que pode ser até a quinta. Não sei não. Bom, vamos falar então da expectativa do Corinthians para o meio de semana, porque agora é Libertadores, né? O jogo lá no Paraguai contra o Guarani, estreia do Timão. O Guarani já é o terceiro jogo, né? Porque participou da pré-pré. E o Corinthians chega com moral elevado, pelo menos, né? Sim, e mais do que isso, mais do que a questão moral e psicológica, assim, eu acho que o Corinthians chega num bom momento técnico, né? Você sai de um clássico com a ideia de que você foi superior, de que você jogou bom futebol, você tem a moral, tem a confiança, mas você tem na prática ali um exemplo do que fazer, né? O Corinthians tem tudo para dominar o Guarani do Paraguai, mesmo jogando lá e depois jogando aqui. E pelo que o Corinthians jogou contra o Santos, porque a gente mede o nível de desempenho no estadual em jogos como esse. No clássico, no jogo mais duro, no jogo contra o Red Bull Bragantino, o time do interior com um pouquinho mais de qualidade. E pelo que o Corinthians jogou contra o Santos, dá a entender que o Corinthians que não vai ter dificuldade para passar pela pré-Libertadores. É claro que pode mudar, uma expulsão com 1 minuto de jogo, enfim. Mas tudo correndo como planejado, como esperado, o Corinthians não vai, como o Milton escreveu no blog dele, não vai tolimar esse ano não. Acho que o Corinthians não vai ter dificuldade. A perspectiva é muito boa para essa fase e para a temporada do Corinthians. Assim, não estou dizendo que é para ser campeão, etc. Mas é fazer uma temporada boa, coisa que não fez no ano passado. Muito bem, olha só, o Campeonato Paulista na quarta rodada começou no sábado com vitória da Ferroviária sobre o Oeste 5-1, o jogo foi lá em Barueri. Nesse jogo aqui, um negócio incrível, né? Nós tivemos 3 gols do Felipe lá, que é o artilheiro da Ferroviária agora, tem 4 gols, é um dos artilheiros no campeonato também. Só que nós tivemos 2 gols contra, a favor da Ferroviária, obviamente. Sim. Só que foram 2 gols contra do mesmo cara. Do mesmo jogador. Eu nunca tinha visto isso, não, pelo menos assim, eu nunca tinha assistido isso. Já aconteceu. Mas o Bruno Bispo fez 2 gols contra a favor da equipe da Ferroviária. É brincadeira, né, o negócio o que aconteceu com o Oeste no sábado e o Kaique França também, com todo o respeito, o goleiro do Oeste, que está emprestado pelo Corinthians. Olha, deixa eu ver aqui, a zaga do Oeste já sofreu 11 gols no campeonato, em 4 rodadas, né? 5 da Ferroviária, que não havia vencido ninguém até então. Então assim, sinal de alerta ligado lá na equipe de Barueri, que está complicado. O Água Santa fez o seu primeiro ponto no campeonato, empatou com o Ituano por 1-1, o jogo foi lá no Distrital do Inamar. O Guarani quebrou a invencibilidade do Santo André, tirou a invencibilidade do Ramalhão, vencendo por 2-1 lá em Campinas, o gol da vitória aos 48 do segundo tempo, aí já não tinha tempo para mais nada, né, para correr atrás do empate. Então o Guarani assim, embolou o grupo lá do Corinthians, né? Sim. Bem equilibrado. O grupo do Palmeiras também está equilibrado. No grupo A, o Santos está liderando com 7, a Ponte tem 6, mas a Ponte joga hoje contra a Inter de Limeira, lá no Major Levi Sobrinho, o Limeirão. Então o Santos tem 7, a Ponte tem 6, pode alcançar a liderança, pode virar líder. O Oeste tem 3 pontos ganhos, apesar das 2 últimas derrotas por goleada. No grupo B, o Santo André lidera com 9, o Palmeiras tem 7, o Novo Horizontino tem 7 também, mas enfrenta o São Paulo hoje à noite. E o Botafogo tem apenas 1 ponto ganho, joga hoje contra o Mirassol, é o que está destoando aí do grupo. Então, estou preocupado aqui com disputa contra o rebaixamento também, porque Água Santa, Oeste, Botafogo, Oeste tem 3, Água Santa 1, Botafogo também 1. No grupo C, o Ituano tem 2 pontos ganhos, São Paulo tem 7. São Paulo pode ficar bem no grupo, né? Pode ir a 10, vencendo hoje, e aí Inter de Limeira e Mirassol vão jogar, quem vencer sobe para 6, mas assim, uma folga muito boa para o São Paulo neste grupo. Aquele negócio do desequilíbrio que a gente fala entre os grupos. E no grupo D, o grupo do Corinthians,
Corinthians tem 7, Guarani tem 7, eles têm o mesmo número de vitórias, tem inclusive mesmo número de gols marcados, mesmo número de gols sofridos. O desempate aqui, sei lá, está na ordem alfabética. Corinthians é o primeiro com 7, Guarani tem 7 também. Aí o Bragantino tem 5, agora o Bragantino subindo. E a Ferroviária, que venceu a sua primeira, tem 4 pontos ganhos, então todo mundo ali tem chance também. Nesse momento, por exemplo, pelas 2 vagas. A Ferroviária tem mais pontos, em quarto lugar no grupo, a Ferroviária tem mais pontos que a Inter de Limeira, que é o segundo do grupo de São Paulo. E a Ferroviária estaria eliminada, se a primeira fase acabasse hoje, e a Inter de Limeira estaria classificada. É isso aí. Vou falar também agora da vitória do Red Bull Bragantino sobre... o Juninho, o João Martins está perguntando aqui, nenhuma palavra sobre a entrada criminosa do Fagner. Foi uma entrada para cima do Felipe Jonathan. No primeiro tempo, né? E aí? Só pra gente terminar. Eu não achei tão criminosa. Eu acho que o Fagner ele joga no limite da virilidade e da lealdade. É no limite. Para ele transcender um pouquinho, para ele cair no lado da violência. Assim, é um piscar de olhos. Ele joga no limite. Eu acho que ele chegou muito duro, mas eu acho que ele chegou na bola. E aí... Depois ele levanta o pé, aí me dando a sensação de que para atingir o jogador do Santos. Então, só para resumir, eu acho que ele foi na bola e depois que ele faz o desarme, um desarme duro, ele mantém a perna levantada, ele até levanta um pouco mais a perna para atingir o jogador do Santos. Eu vi gente falando que deveria ser expulso, eu acho que eu não expulsaria. Inclusive no momento do jogo ali, sem replay ou sem câmera lenta, eu achei super normal jogar. Depois, como você vai pegando outros ângulos, tal, você fala, realmente foi mais dura e ele levanta um pouquinho mais a perna, mas eu não teria expulsado o Fagner não. Então, só o fato dele ter levantado a perna, aí sim o árbitro já chegaria e teria um motivo para falar, pega leve nesses lances aí, se ele deu um pouquinho a perna, você pode machucar o seu adversário. Não ficar, você tá driblando aí os caras, você tá querendo humilhar o cara, é que o cara é francês, né? Eu não... Caramba, meu. O Joanilson Medeiros, essas regras malucas vão acabar com o futebol. O bom do futebol é isso, comemorar com a torcida o gol feito. Não pode fazer mais nada que leva cartão amarelo, depois vermelho. Futebol é alegria de jogadores e torcedores. Abraços. Estou na ilha de Paquetá só curtindo vocês. Valeu, Joanilson. O Alessandro José Lopes, não acho que o Corinthians jogou bem, não. Acho que o Santos não jogou nada. É irreconhecível com relação ao time do ano passado. Dalberto Bonfim, o que esse Milton fala não se escreve, fala muita besteira. Olha, imagino que vocês estejam falando desse Milton aqui, né? Mas tem muito Milton que fala besteira, viu? Por aí. E Franks também, Lucas. A gente sempre acaba falando uma bobagemzinha. Bom, vamos lá então, falar de Red Bull Bragantino 2, Palmeiras 1. Vanderlei Luxemburgo disse que faltou atitude ao Palmeiras. Eu acho que faltou alternativas ao Palmeiras e que o Red Bull Bragantino fez um excelente jogo, uma excelente partida, Lucas. É a melhor partida do Red Bull Bragantino no ano. Primeira vitória. Primeiros gols marcados? Não. Primeiros gols marcados. E primeiros gols sofridos. Primeiro gol sofrido, né? No caso, foi um do Palmeiras. Mas foi um jogo muito bom do Red Bull Bragantino. Especialmente o primeiro tempo. O time de Bragança dominou completamente o primeiro tempo. E quando sai o gol, a sensação que eu tive foi, super merecido. Não tinha como o Palmeiras sair vencedor desse primeiro tempo, porque o Red Bull foi quem atacou de fato, foi quem criou as melhores oportunidades. Nem foram oportunidades tão incisivas, assim, não foi uma pressão, mas o Red Bull tinha o jogo completamente controlado, trocava passes no campo de defesa do Palmeiras, até que chegou ao gol. Foi um belíssimo gol do William Correia, do lateral batido, troca de passes dentro da área, o William sai cara a cara com o Everton e bate de perna esquerda. E o Palmeiras, eu acho que essa questão da atitude é relevante, dá para discutir, mas de fato faltou alternativa. O Palmeiras, quando tinha a bola, não conseguia trabalhar, não conseguia criar nada. Fica uma questão importante, que foi destacada no blog do Milton, inclusive, depois do jogo, que o melhor jogo do Palmeiras no ano, me parece ter sido o jogo contra o Oeste. O jogo contra o Oeste, o time estava bem mexido. O meio campo, por exemplo, tinha Gustavo Scarpa, enfim, o time estava bem mexido. O William Bigode no ataque e tal. O Zé Rafael jogando de segundo volante, quando essas peças estiveram em campo ontem, o Palmeiras melhorou. O
Palmeiras não fez o segundo tempo tão ruim. O segundo tempo do Palmeiras foi até que bom. O Palmeiras quase chega no empate. O Dudu Mas será que o Palmeiras não melhorou porque o Bragantino já tinha 2 de vantagem e aí os caras se seguraram um pouco mais? É uma visão, é possível. E tem um pouco disso, né? Quando o time que tecnicamente é inferior abre uma vantagem e toma o primeiro gol, ele faz 2-0 e toma o primeiro gol, a tendência é que o grande consiga sufocar, né? Enfim. Agora acho que fica a discussão, né? De repente algumas peças podem estar pedindo passagem. Ontem, a gente destacou aqui nas últimas lives, por exemplo, os bons jogos que o Lucas Lima vinha fazendo. Ontem ele não foi bem, muita gente criticou o Luiz Adriano, mas que não foi praticamente acionado pra gente ver como o Palmeiras não conseguia trabalhar, a bola não chegou no seu centroavante. E aí tem algumas peças ali que são importantes tecnicamente que não estavam bem. O Marcos Rocha não estava bem, o Vitor Luiz não foi bem no jogo, o Dudu não foi bem no jogo e o Palmeiras não conseguiu reverter a diferença do Red Bull Bragantino. O Bobô Everaldo Moura dos Santos, o bom do gol é a comemoração, cada um do seu jeito. O Marco Otaviano diz o seguinte, é brincadeira, hein? Amarelo porque driblou o cara. Não, ele recebeu amarelo porque reclamou, mas a reclamação partiu de uma reprimenda, né? De uma advertência da arbitragem porque ele estava driblando. Ele falou, pô, mas eu tô aqui para fazer o quê? Gols, driblar, pô, eu vou... E se eu não me engano, Franco, o jogo estava 1-0 com 37 minutos. Assim, não é que o Neymar fez aquilo que eu comentei no início aqui da live, de fazer um drible quando o jogo já está 5-0 nos minutos finais só para provocar o adversário, para dar uma humilhadinha. Não era isso. Ele usou aquilo ali como um recurso. Naquele momento do jogo, o jogo nem estava ganho. Assim, a situação é bizarra. Olha, completando aqui a mensagem do Marco Otaviano. É brincadeira, amarelo porque driblou o cara. Milton Neves, cabeção de Muzambinho. E o Corinthians amassou o Santos. Abraços e bom programa. Obrigado pela mensagem, viu, Marco? E hoje nós temos o São Paulo contra o Novo Horizontino. Jogo às 8 da noite no estádio do Morumbi. São Paulo pode ficar numa boa aqui no grupo, hein? O grupo de São Paulo é o mais desequilibrado, né? Dentro daquela perspectiva que a gente estava analisando grupo a grupo. São Paulo, o Novo Horizontino vem bem, né? Se eu não me engano, está invicto no campeonato. Mas tem uma questão importante no lado do São Paulo. É o último invicto do campeonato. É o último invicto do campeonato. Tem uma questão importante do São Paulo que é repetir o time. A tendência é que o Fernando Diniz repita o time que venceu... O São Paulo também não perdeu. Óbvio. Sim, é verdade. A tendência é que o Fernando Diniz repita o time que entrou em campo contra a Ferroviária na última rodada. E segue com o desfalque do Elinho. Deve dar mais uma oportunidade para o Alexandre Pato. E formar ali o ataque com o Pato e o Pablo. O Vitor Bueno no outro lado. E eu estou me arriscando a dizer, a me contradizer aqui, mas enfim, é um jogo para o São Paulo ganhar. O São Paulo tem que confirmar o bom momento, jogar melhor do que jogou nos 2 últimos jogos, aliás, e confirmar a vitória jogando em casa. Porém, eu me arrisco a dizer que o São Paulo vai perder. Mas aí é só palpite, não está dentro da análise, é só achismo. Tá bom. O Mazinho Cândido, abraços de Dourados no Mato Grosso do Sul. Alô, Dourados. Tem família em Dourados no Mato Grosso do Sul. É mesmo? Sim, tem um primo que mora em Dourados. Alô, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, coisa maravilhosa. Nós vamos ter hoje também a estreia do time principal do Flamengo, né, jogando contra o Resende. Jogo em Resende? Resende é aqui, né? Divisa com Guaratinguetá, aqui pertinho de São Paulo, né? Já pertinho de São Paulo. Estreia do time principal do Flamengo contra o Resende, mando de campo do Resende. Jogo em Resende? Não, o jogo é no Maracanã. O Campeonato Carioca tem umas coisas também que eu vou te falar, viu? Fala aí da estreia do time principal do Flamengo. A força máxima estreando, né? Primeiro jogo com o Jorge Jesus comandando e com os jogadores ditos do time principal, inclusive os reforços, porque os reforços, alguns já tinham sido apresentados inclusive, mas não estavam jogando junto com os meninos do Flamengo. E o Botafogo eliminando o Vasco da Gama das semifinais da Taça Guanabara. Foi lindo, né, Abel? O Abel falou que saiu orgulhoso. Bom, eu sou crítico do trabalho do Abel e do trabalho de campo do Abel. E de uns tempos pra cá eu tenho pegado bode, para usar uma expressão bem popular,
do discurso do Abel, entendeu? Porque para valorizar o jogador dele, para valorizar o trabalho dele próprio, ele vai ali depois de uma derrota dizer é normal essa derrota, foi bonito, foi lindo a luta dos meus jogadores, eu tô orgulhoso dos meus jogadores. Pô, foi uma porcaria, você perdeu pro Botafogo, sabe? Você tá eliminado da Taça Guanabara, foi uma porcaria. É meio que fazer o torcedor de trouxa, assim, mas enfim, é o que eu falo, né? Às vezes você precisa se indignar um pouco com as coisas do futebol, né? Ser conformista não dá certo. O Neymar não levou amarelo pelo drible que ele fez, mas por causa da cor do cabelo dele. Se eu sou o juiz, eu expulso o Neymar e ainda dou uma grana para ele procurar um cabeleireiro para tirar aquela cor do cabelo. Mensagem do Jefferson Aparecido de Oliveira. Boa, Jefferson, essa foi boa, hein? Aí foi muito boa, inclusive. Lá em Minas Gerais, o Atlético empatou com o Tombense, e aí o Dudamel dizia o seguinte, eu não sabia que os caras aqui eram, ele quis dizer isso, né, tão medrosos, achei que eu ia encontrar times mais atrevidos. Contra o Atlético eles jogam diferente. Amigão, acorda, esse aqui é o futebol brasileiro. Você não acompanha? Você está onde? Achando que aqui é Venezuela, que é cara bobo, mineiro não sei da onde. Acorda, irmão, você veio pro futebol brasileiro. Aqui tem time grande e time pequeno. Você quer que o time pequeno vai jogar contra time grande e se arreganhe todo lá para tomar gol? Ou você não tem recurso, ou você não sabe onde você está se metendo. Aí você tem que mudar o seu discurso também. Se ele estivesse bem inteirado do futebol brasileiro, ele veria inclusive que os times grandes gostam de jogar fechados, né? Nos últimos anos foi tendência no futebol brasileiro. Cada desculpinha, hein, meu? E parabéns pro Cruzeiro aí, que é líder com 3 jogos e 100% de aproveitamento, apesar de todos os problemas. Ontem saiu perdendo 2-0 pro Tupinambás e virou no final, com 4-2, fez e está com um jogo a menos ainda lá. Certo? Eu fiquei indignado com esse Dudamel aí, vou te falar, viu? Dudamel que é o Soteldo no Atlético Mineiro. Bobo também ele não é, né? E o Soteldo ficou fora aí do jogo quando disse que, o cara é eliminado lá, passa a semana inteira fazendo porcaria nenhuma, chega de estar com desgaste. Ele jogou na quinta-feira. Não jogou na quinta, jogou na quinta? E o Santos tinha... tinha mais uma rodada, o Santos já estava eliminado. Mas o Santos tinha meio que negociado... Então retiro o que eu falei. Para dispensar o jogador, mas ele jogou mesmo assim, não foi dispensado. Ele jogou na quinta-feira de noite, chegou no Brasil na sexta. O Santos também jogou na quinta de noite, mas aí não teve a viagem. Tá bom, difícil, então vou dar retiro o que eu falei aí, baixinho. Dessa vez você tá tranquilo. E agora quer levar o cara lá para o Atlético Mineiro. Uma última mensagem aqui do Marcos Muzak. Bom dia, Frank, é proibido fazer gols. Boa, Marcão, é isso aí. Bom, pessoal, tem conteúdo exclusivo lá no terceirotempo.com.br. Daqui a pouco sobe a live também para você acompanhar. Quiser tirar alguma dúvida, fica a reprise lá no terceirotempo.com.br. E tem também lá um programete de podcast destacando os estaduais, subindo agora nos próximos minutos, tá bom? Sempre materiais exclusivos para você, com produção nossa, com a participação do Milton Neves, você encontra no terceirotempo.com.br. A gente se fala durante a semana, quarta-feira tem Libertadores, estreia do Timão, a gente vai estar de olho. Valeu? Obrigado, Lucas. Valeu, Frank. Um abraço a todos. Grande abraço. Tchau, pessoal.